vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E é claro que todos nós queremos viver e experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A oração é um lugar onde nós levamos a nossa vontade e submetemos a nossa vontade à vontade de Deus. Jesus, quando fez a oração do Pai Nosso, nos ensinou isso. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10, a Bíblia diz o seguinte: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós já comentamos o versículo 9 no vídeo passado e hoje nós queremos falar sobre o versículo 10. Esse é o quinto vídeo que nós estamos falando sobre Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. E Jesus está ensinando uma oração modelo. Ele está ensinando um caminho onde deve trilhar, coisas que não devem faltar nas nossas orações. E ele no versículo 10 diz o seguinte: que venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita aí no céu. Ele diz que venha o teu reino. O que ele queria dizer com isso? Algumas pessoas na época em que Jesus por aqui andou, acreditavam que ele veio para restabelecer um reino físico. Então, aquelas pessoas que estavam subjugadas a Roma acreditavam e queriam que ele tirasse Roma do governo para que aquelas pessoas tivessem a liberdade, um governo próprio e pudessem dominar politicamente. Mas Jesus deixa claro que não era esse o objetivo dele, não era desse reino que ele falava. Não era de um reino terrestre, mas de um reino muito superior, um reino espiritual, um reino celestial, um reino que vai muito além daquilo que a gente pode ver ou tocar. Nós cremos e entendemos que chegará um tempo em que o Senhor colocará em ordem todas as coisas e dominará sobre todos os povos. Mas enquanto isso não acontece, o reino de Deus ele está se expandindo na terra e começa a partir de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus pregava o evangelho do reino. Evangelho é uma boa notícia. Boa notícia. Qual boa notícia o Senhor tem para nos dar, Jesus? O reino de Deus chegou. E que reino é esse? É algo que nós vamos ver, nós vamos derrubar os reis, nós vamos fazer uma anarquia agora e vamos dominar isso com as leis de Deus, o Senhor está chegando com uma nova lei? Não, o reino de Deus ele começa dentro de mim, o reino de Deus ele começa dentro de você. O reino de Deus tem a ver com abrir mão de um sistema que domina de certa forma todo mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então quando eu me submeto a este reino, eu estou dizendo: Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade para mim e nela eu quero andar. E quando Jesus nos ensina a orar que venha o seu reino, eu estou pedindo: Senhor, eu quero que as pessoas entendam isso. Eu quero que a minha nação entenda isso. Eu quero que o meu bairro entenda isso. Eu quero que os meus vizinhos entendam isso. Eu quero que o seu reino venha sobre a minha família. Eu quero que o seu reino venha sobre a minha vida profissional. Eu quero que o seu reino venha sobre as pessoas que estão perto de mim. Eu quero que o seu reino venha sobre as pessoas que estão distante de mim. Eu estou, de certa forma, orando por todas as pessoas, pedindo que o Espírito Santo abra-lhe os olhos para que eles entendam que não há salvação por outro meio, a não ser por meio de Jesus Cristo. Nós sabemos, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, que nós, para sermos salvos, devemos crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos e aceitá-lo como Senhor de nossas vidas. Aceitar o senhorio de Cristo é se submeter ao seu governo, é se submeter ao seu reino. Paulo ele vai dizer em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4 o seguinte: mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era, e o Deus dessa era está com D minúsculo e fala do diabo, o Deus dessa era, desse século, desse tempo, cegou o entendimento dos descrentes, aqueles que não creem que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, aqueles que não creem que Jesus Cristo é o Salvador, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quando eu confesso que Jesus é meu Senhor e entendo que Jesus é o meu Senhor e me submeto ao seu senhorio, eu estou rompendo com esse sistema.
Eu estou saindo deste império. A Bíblia vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele quem? Ele, Deus o Pai. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, ou seja, foi pago um preço para que eu fosse liberto de um reino e agora fizesse parte de um outro reino, a saber, o perdão dos nossos pecados. E eu fui perdoado e aceito nesse reino. E agora eu vivo sob as leis desse reino. Eu tenho uma nova língua, eu tenho uma nova identidade e passo a ser, conforme diz Pedro, forasteiro e peregrino. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então eu tenho um novo estilo de vida. Eu já não aceito aquela inclinação para a carne. E quando eu oro e falo, Senhor, que venha o seu reino, é que essa inclinação seja vencida primeiro na minha vida, mas que esse seu reino, através da minha vida, se espalhe por onde quer que eu passe e alcance mais vida. Tendo em vista que Jesus ensina um modelo de oração, esse pedido não pode faltar nas nossas orações. Esse desejo não pode faltar no coração que entendeu o que Cristo e Deus têm de plano para o mundo. Porque quando eu peço para o Senhor expandir o seu reino, eu estou pedindo para que Ele domine sobre tudo na minha vida e que eu não mais seja levado pelas minhas inclinações. E quando eu peço que Ele expanda, que isso aconteça também na vida do meu próximo. E como os moravianos oravam, e eles pediam sempre ao término de suas orações que eles fossem a resposta para aquela oração. E que nós sejamos resposta para essa oração. Que nós sejamos agentes do reino. Que nós nos preocupemos não com uma igreja que cresce, com uma placa de igreja que passa a ser conhecida, ou com uma denominação que passe a ganhar novos horizontes, mas que nós pensemos em expandir o reino de Deus. E nesse reino não tem placa, não tem denominação, todos estão unidos por um só propósito, com um único rei e para uma só direção. Não tem divisão, não tem direções diferentes, porque é um só rei, um só povo, um só espírito, um só Deus. Na sequência, Jesus vai dizer: seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita aí no céu. Nós sabemos que Deus governa sobre os céus, que tudo no céu está sob o governo, o domínio e as ordens de Deus, em perfeita harmonia. E a oração de Jesus é que assim como a vontade de Deus é feita no céu, sem objeção, onde se há o entendimento de que a vontade dele é perfeita e o melhor a ser seguido, que essa vontade seja feita na terra, que essa vontade seja feita em nossas vidas. Normalmente, quando nós dobramos o joelho ou como nós vamos para um período de oração, nós vamos com alguma necessidade, nós vamos com alguma petição, e isso é totalmente normal. Justamente para isso a oração. A Bíblia vai ensinar que nós devemos lançar sobre o Senhor nossas ansiedades. Então, aquilo que está me incomodando, aquilo que está me preocupando, eu levo para o Senhor. Mas eu preciso entender que existe um Deus que conhece todas as coisas. E se tem uma vontade que precisa ser ouvida naquele período de oração, porque, eu repito, oração não é um monólogo, é um diálogo, quem tem uma vontade perfeita é Deus. Então eu preciso entender, saber qual é a vontade dele para a minha vida, qual é a opinião dele para aquilo que eu estou insistindo, pedindo, desejando, buscando, e que muitas vezes tem até tirado a minha paz. Essa pequena parte da oração de Jesus, ela vem em um aspecto de eu abrir mão da minha vontade para viver a vontade de Deus. Nós chamamos isso de oração de consagração. É quando eu vou até Deus e consagro os meus planos a Ele. O salmista ele vai dizer: consagre os seus planos a Deus, consagre os seus sonhos a Deus e os seus objetivos serão bem-sucedidos. A Bíblia vai dizer que Deus confirma os passos do homem bom. Então, se você tem um projeto, um plano, quando você começa o seu dia, consagre aquilo a Deus. Se você vai tomar uma decisão, vender ou comprar algo,
consagre aquilo a Deus. Não tenha medo de consagrar algo ao Senhor. Consagrar é entregar, é dizer: Senhor, eu sei que tu tens um caminho melhor que o meu. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Se essa não é a sua vontade, de alguma maneira me conduz, me mostra, e eu te obedecerei. Com um coração disposto à obediência, Deus não lhe negará respostas. Esses dias eu ouvi a história de um menino que era apaixonado por Jesus, né? Um adolescente que vivia no convívio da igreja, mas ele mesmo disse que ele tinha muito medo de fazer uma oração de consagração a Deus, de consagrar a vida dele ao Senhor. O medo dele, o trauma que existia no coração dele, era que de repente Deus poderia solicitar a vida dele como missionário na China. Por algum motivo, ele tinha medo que Deus o enviasse à China para ser missionário. E ele nunca fez essa oração. E então, depois de um certo tempo, ele se afastou do convívio com a igreja e viveu errante por muitos lugares. E agora, com 30 anos, ele retorna e, ouvindo uma mensagem, o coração dele é quebrantado, ele vai à frente, ele renova a sua aliança com Deus, né? Faz uma oração de restauração de aliança e de reconciliação com o Senhor. E naquele momento, né, ele diz: Senhor, eu sempre tive medo de consagrar minha vida a Ti, mas hoje eu estou consagrando minha vida a Ti. E se Tu quiseres me mandar para a China, o Senhor pode me mandar. Então ele ouve uma voz lá no interior dele, o próprio Deus falando com ele: meu filho, eu nunca quis te mandar para a China, mas eu sempre desejei que você fizesse essa oração. Nós precisamos confiar no Senhor, confiar que Ele tem o melhor para nós, confiar que a vontade dEle é muito melhor que a nossa, porque só assim nós faremos com sinceridade uma oração de consagração. E essa oração não implica em decisões como a deste menino: vou ou não ser missionário na China. Não, isso deve acompanhar o nosso dia a dia, né? Que todos os dias nós consagremos o nosso dia, o nosso horário, as nossas decisões, tudo que nós formos fazer, nós entreguemos ao pé do Senhor, porque nós sabemos que o nosso Pai, Ele tem boas coisas para nós. Jesus disse: olha, se um filho seu pedir para você peixe ou pão, você não lhe dará pedra, né? Se vocês que são maus dão coisas boas para os seus filhos, muito mais o Pai Celestial lhes dará o Espírito Santo se vocês pedirem, porque Ele é um Pai bom. Ele não vai dar nada para você que te prejudique. Eu quero orar com você, e se essa palavra ministrou ao seu coração, nesse momento esteja consagrando sua vida ao Senhor, entregando seus projetos ao Senhor. Talvez é tempo de abrir mão de algo que tem te prejudicado, e Deus tem te conduzido por isso, você tem insistido nisso, mas se essa palavra ministrou ao seu coração, nesse momento entrega ao Senhor, fala: Senhor, faça a tua vontade, que venha o seu reino sobre a minha vida. Deus eterno e fiel, nós entramos na tua presença nessa manhã com um coração grato pelos seus cuidados, sabendo que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Nós queremos, ó Deus bendito e poderoso, consagrar as nossas vidas a Ti, consagrar, Senhor, os nossos planos a Ti, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Ó Deus eterno e fiel, que em nome de Jesus nós tenhamos a sensibilidade de ouvir a Sua voz, para seguir o Teu projeto, seguir o Teu plano e fazer a Tua vontade. Pedimos ainda, Senhor, que o Teu reino, Ele venha sobre nossas vidas, que o Teu reino venha, Senhor, sobre o mundo através das nossas vidas, que nós sejamos agentes do Seu reino, para que o Seu nome nisso seja sempre glorificado. Te louvamos, te agradecemos e te exaltamos uma vez mais, em nome de Jesus. Amém.